Começando mais um vídeo no canal, falando hoje sobre O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Bom, vamos lá. O Morro dos Ventos Uivantes, sem enrolar muito, porque o conteúdo é muito extenso. Este livro, ele é extenso. Nem é tão grande assim em relação a páginas, mas ele tem um conteúdo que faz a gente refletir bastante, tá? A gente pode imaginar que esse é um livro puramente romântico, tá? E de fato é. Porém, esta não é a única camada desse livro, tá? Dá para a gente explorar bastante coisa. Então, esta versão aqui, que é uma versão que eu recomendo muito da Zahar, que são os clássicos, né? Zahar tem várias obras aqui nessa coleção. Ela tem alguns textos bastante interessantes, tá? Como uma apresentação, por exemplo, feita pelo Rodrigo Lacerda, e também tem alguns anexos, assim, que falam sobre como que foi o processo de escrita. A Charlotte Brontë, que era irmã, né, da Emily, ela fala a respeito dessa obra neste texto de apoio, nesse anexo. Então, são textos que enriquecem bastante todo o redor da escrita desse livro, né? Então a gente sabe, a Emily Brontë é irmã da Charlotte Brontë e da Anne Brontë também. Todas as três publicaram obras, né? Jane Eyre, da Charlotte, por exemplo, é a mais famosa, assim como O Morro dos Ventos Uivantes. Aqui a gente descobre também o uso de pseudônimos por conta delas, né? Elas usavam o sobrenome Bell. Então a gente tem a Curry Bell, né? A gente tem a Alice Bell, e assim a gente entende o porquê delas publicarem os seus livros usando pseudônimos. Então os textos de apoio dessa versão são muito bons. E além disso, esta é uma versão, né, uma edição comentada, como vocês podem ler aqui. Isso é interessante porque as notas deste livro situam bastante como que era a vida na época em que a Emily escreveu ele. Né? Como que era, por exemplo, a vida da própria Emily. E como que ela transpôs isso para os personagens do seu livro. Isso faz muito sentido quando a gente vê, por exemplo, que este é um livro em que as pessoas morrem muito cedo. Né? Que era uma realidade na própria vida da Emily. Então, essa é uma versão que eu recomendo bastante, tá? Não é publi, não é jabá, não ganho nada com isso, eu compro os meus livros, até porque estou no começo. E O Morro dos Ventos Uivantes, da Clássicos Zahar, dessa edição aqui, vale muito a pena, vai enriquecer muito a sua leitura se você utilizá-lo, tá bom? Pois bem, feito esta introdução, vamos ao livro. Ó, do que se trata este livro? Eu não vou usar minhas próprias palavras para começar. Eu vou usar as palavras do próprio Rodrigo Lacerda, que é responsável pela introdução deste livro aqui, tá? Por falar um pouquinho dele. E ele diz assim, ó: O Morro dos Ventos Uivantes pode ser lido como uma história de amor, como eu mesmo já disse, mas não de um conflito sentimental simples. Embora o romance gire em torno do triângulo formado pelos personagens Heathcliff, Catherine Earnshaw e Edgar Linton, a característica que distingue o livro é menos essa premissa básica e mais a transformação, para pior, do caráter humano, ou da psicologia ou da alma, como se quiser chamar, quando exposto ao sofrimento. Os protagonistas e a maioria dos personagens da história, ao vivenciarem a dor, a rejeição, a morte dos seus entes queridos, têm suas virtudes atrofiadas e suas fraquezas de caráter amplificadas. O Morro dos Ventos Uivantes, nesse sentido, pode ser lido como um estudo da degradação humana provocada pelas injustiças e inclemências do destino. Ele resumiu o livro brilhantemente, porque é justamente isso que acontece aqui. Bom, mas aqui como que a gente começa? Começamos com o Sr. Lockwood, que é um locatário, né? Ele alugou uma casa, né? Uma mansão que fica perto de Wuthering Heights, que é o Morro dos Ventos Uivantes, tá? Então a gente está numa região
que é conhecida por ser uma charneca, tá? Que fica ao norte da Inglaterra, que ali é uma região pantanosa, né? Então é uma região ali onde faz muito frio, né? Tem muita, como a Inglaterra como um todo, tem muita névoa, muita neblina, neva muito no inverno. E aí nós estamos numa fazenda, tá? Podemos traduzir assim, que se chama Wuthering Heights, tá? E próximo a ela existe ali um casarão, uma outra propriedade, que se chama Thrushcross Grange, ou Granja Thrushcross. E o Sr. Lockwood, ele alugou a Granja Thrushcross, e ele está indo lá até Wuthering Heights para falar com o seu locador, que é o Sr. Heathcliff. E quando ele chega nessa casa, ele se assusta, porque as pessoas são brutas, são austeras, tratam ele mal, não recepcionam ele da maneira que as convenções sociais falavam na época, né? Inclusive, ele tem o primeiro contato com Heathcliff e se assusta, porque é uma pessoa muito austera, uma pessoa muito bruta, tá? Trata ele com deselegância, trata ele como se fosse um qualquer um, e ele vai entrando na casa, ele se depara com uma moça muito bonita, né? E ela também o trata com indiferença, nem quase não responde, não olha para ele. Mas cai uma nevasca muito grande, ele não consegue voltar para a Granja Thrushcross e ele precisa dormir ali naquela noite. E naquela noite ele, num quarto ali, e assim, eu vou enfatizar bastante isso, ele não é bem recebido. As pessoas não queriam que ele ficasse ali, né? Principalmente Heathcliff e um dos empregados da casa, que é o Joseph, tá? Que é um personagem interessantíssimo, muito religioso. E aí ele vai para um quarto, ele é colocado ali num quarto, só que ele não consegue dormir, e ele começa a mexer em alguns livros e encontra um diário. Nesse diário ele encontra os nomes Heathcliff e Catherine, né, marcados. E aparentemente é um diário da Catherine que ela escrevia ali as coisas que aconteciam, os sentimentos dela. Enquanto ele está lendo, ele pega no sono. Essa nevasca faz ali, traz uma tempestade, né? As árvores próximas da casa começam a balançar. E ao adormecer, ele tem a impressão de que alguém está batendo na janela. Quando ele abre, alguém lhe pega pela mão, né, e começa a falar com ele ali algumas coisas. Dá a impressão de que é um fantasma, ele se assusta muito, né, grita, acorda ali todos da casa, e o Heathcliff fica muito bravo, né, fica ali pensativo, mas enfim, a vida continua. No outro dia, o Sr. Lockwood vai para sua casa, só que ao enfrentar essa nevasca para ir embora no outro dia, né, aquele tempo, ele fica muito doente, ele é acometido ali talvez por uma pneumonia e precisa ficar de cama. Só que na sua propriedade ele tem uma governanta que se chama Nellie, que é a famosa Ellen Dean, né? Famosa porque ela vai ser uma das narradoras desse livro, tá? E aí ele começa a perguntar sobre as pessoas da casa e a Nellie começa a contar a história para ele. E aí ela vira narradora. E é interessante também que esse livro ele tem uma troca de narradores, né? Ora é a Nellie, ora é o próprio Lockwood. Então essa dança de narradores é incrível aqui porque a gente percebe bem quando essas trocas, né, essas mudanças acontecem. Então a Nellie começa a contar para ele toda a história, né, da casa de Wuthering Heights. E há 20 anos atrás, naquela propriedade, morava a família Earnshaw. E essa família era composta pelo pai, por dois filhos, uma filha e um filho, e os criados ali da casa. Os filhos do Sr. Earnshaw eram Catherine, que é aquela moça da qual ele encontrou o diário, e era também o Hindley, que era o irmão mais velho dela. Só que numa viagem, o Sr. Earnshaw trouxe consigo uma criança que ele encontrou ali nas ruas de Londres, adotou essa criança e levou ela para casa. Essa criança é Heathcliff. E ele só tem esse nome, ele não tem, a gente não sabe se é o sobrenome, se é o nome, ele sempre é apresentado como Heathcliff. E ele era uma criança um pouco diferente, ele tinha a pele mais escura, cabelos escuros, sobrancelhas grossas, tinha um jeito embrutecido, porque ele morava nas ruas, e esse jeito embrutecido faz com que as pessoas olhem diferente para ele, além das características físicas, tá? Então a gente tem que lembrar que esse é um livro do começo do século XIX, escrito por Emily Brontë, que tinha ali seus 20 anos quando ela escreveu. Então, toda a sociedade daquela época era diferente. E, obviamente, que eles iam olhar diferente para uma pessoa que era mais escura, que
Segundo livro aqui é parecido com um cigano e assim por diante, tá? Mas enfim, isso não é predominante no livro, sim, o que se predomina é a maneira como Heathcliff é tratado. Pelo Sr. Earnshaw, ele é tratado como um filho. Pela Catherine, ele se afeiçoa muito rapidamente e ela por ele. Só que o problema é o Hindley. O Hindley se sente enciumado e trata sempre o Heathcliff muito mal. Enxota ele, bate nele, deixa ele de lado, né? Olha para ele com indiferença. E isso vai fazendo com que a personalidade do Heathcliff fique muito embrutecida em relação ao Hindley. Só que com a Catherine eles se aproximam demais. E dali nasce uma paixão. Só que era uma paixão ali que num primeiro momento era bem velada, né? Mas essa paixão ela é tão forte que em várias etapas do livro, várias partes do livro, um se refere ao outro como sendo a mesma alma. Então eles criam, desde criança, uma simbiose muito grande. Eles passam a ser uma pessoa só, tá? Isso é importante para a gente entender como que a degradação do Heathcliff ela vai se dar ao longo do livro. Porque é isso que acontece, tá? Ele é uma pessoa que, por meio do amor que ele sente pela Catherine, ele não evolui. Muito pelo contrário. Ele se fecha, ele entra num processo de degradação, inclusive moral, muito grande, e isso vai fazer com que ele trace planos, cometa barbaridades, para que em algum momento ele consiga ali ter aquele amor correspondido ou de fato viver uma vida com Catherine, tá? É importante eu dizer também que falar sobre esse livro sem contar a história, sem dar spoilers, é um pouco impossível, tá? Então, se você gosta de não ter spoilers de uma história, acho que esse vídeo vai te deixar um pouco furioso ou furiosa, mas eu garanto para você que saber o que acontece na história, apesar da gente estar falando do Morro dos Ventos Uivantes, que é do século XIX, tem vários filmes a respeito dele, você já deve ter se deparado, é um clássico, e eu costumo dizer que os clássicos te pegam, né? Você não precisa nem pegá-lo, eles te pegam. Você já deve conhecer a história, mas eu vou dar spoilers, tá? E não tem nem como falar assim, ó, daqui pra frente vai ter spoiler público, porque não tem como, beleza? E aí, então, eles têm essa relação de simbiose, tá? Eu gosto de falar isso porque acho que é como se eles fossem uma pessoa só, como eu disse, e eles mesmos citam isso ao longo do livro. Eles são uma alma, né? E assim, eles crescem. Porém, naquela época, em Thrushcross Grange, morava uma família que era diferente da família dos Earnshaw, tá? Que era a família Linton. Então, em Thrushcross Grange, eles moravam os Lintons, e eles eram uma família um tanto quanto mais erudita, mais evoluída, né? E em uma das brincadeiras entre Catherine e Heathcliff, eles vão até Thrushcross Grange e começam a olhar pela janela para ver como que aquelas pessoas viviam, como que aquelas pessoas conversavam. Eles se encantam, porque eles veem ali duas crianças brincando, né? Só que naquele momento alguém os vê pela janela, soltam os cachorros, achando que era bandidos. Um dos cachorros pega a Cat e o Heathcliff sai correndo. Só que quando o cachorro pega, ele volta para tentar ajudá-lo. E aí a família pega essas duas crianças. Como a Cat se machuca, ela acaba ficando um pouco naquela casa, alguns dias. E ela convive, e ela entende como aquela casa é para cima. Ela começa a ver como que aquela casa é diferente da casa dela. E ela se encanta pelos vestidos, né, pela educação, e ela começa a se afeiçoar. Só que só apenas Cat fica na casa. O Heathcliff, como ele era diferente, ele é levado até Wuthering Heights de novo, para ficar por lá. E ele começa a se enciumar, porque enquanto eles viviam só em Wuthering Heights, Heathcliff e Cat viviam sujos, brincavam, eram pessoas livres, sem qualquer convenção social que aprisionasse a forma deles lidarem com o mundo, a forma deles lidarem com eles mesmos. Mas quando a Cat volta para Wuthering Heights, ela é outra pessoa. Ela está bem vestida, ela está com modos um tanto quanto diferentes.
Ao passo que a hora que ela chama o Heathcliff, porque ela chega perguntando por ele já, e ele está sujo, ele suja a mão dela, a luva dela. E o próprio Heathcliff se sente mal com isso, embora para Cat isso não tenha problema. Então ele percebe, ele mesmo, Heathcliff, começa a perceber que ele já não faz parte do mesmo mundo que a Catherine. E isso vai desaguar em algumas tragédias. O tempo passa, os Lintons começam a frequentar Wuthering Heights com frequência, e aí surge um certo enamoramento entre Catherine e Edgar Linton. Tá? O Edgar Linton já é uma pessoa com bons modos, né? É um nobre, digamos assim, aos olhos de Heathcliff e também ali da sociedade. E sua irmã Isabela também. Então, esses encontros entre Catherine e os irmãos Linton, né, entre Edgar e Isabela, começa a incomodar Heathcliff, ao passo que ele começa a marcar num calendário a quantidade de encontros que a Cat tem com os Lintons, ou com o Edgar, e a quantidade de encontros que ela tem com ele mesmo. E ele mostra isso para ela como uma demonstração de que ele se importa com aquilo, de que ele quer passar mais tempo com ela, de que ele sente ciúme do Edgar. E a Cat, é importante dizer, ela tem um espírito um tanto quanto livre, mas ela também é um pouco egoísta. Ela vê mais o lado dela do que o lado dos outros. Ela não se importa, num primeiro momento, com os sentimentos das demais pessoas, contanto que ela esteja feliz. Tá? E ela dá de ombros para quando o Heathcliff fale isso. Muito embora ela goste muito dele. E aí uma das passagens mais interessantes dessa primeira parte do livro é quando ela está conversando com a Nelly e ela fala para a Nelly que o Edgar pediu ela em casamento. E ela não sabe se ela deu a resposta correta. E a gente vê ali na figura da Nelly, que era uma empregada na casa, muito embora ela tenha crescido com eles, ela é uma empregada na casa, ela é uma governanta, né? É uma sabedoria muito interessante. E ela começa a questionar. Questiona a Cat. E a Cat, por fim, diz que aceitou o casamento, né? Mas que ela, de fato, gosta do Heathcliff. Só que antes de falar que ela ama de verdade o Heathcliff, ele estava escondido, né, atrás da porta, escutando ela dizer. E quando ela disse que tinha aceitado o casamento, o Heathcliff foge. Ele some, ele cai no mundo, e ele não escuta ela dizendo que o ama. E só que após dizer que o ama, ela diz que seria impossível. E né, essa é uma das partes que ela diz que ele é ela, né? Que a alma dele é ela, que eles têm ali uma relação simbiótica. Quando ela diz isso, ela fala que seria impossível casar com Heathcliff porque a convenção social não permitiria isso. Então o que que ela prefere? Ela prefere elevar socialmente, ela prefere a segurança de casar-se com uma família, de fazer parte de uma família abastada, que era dona de Thrushcross Grange na época, uma propriedade muito maior, muito mais suntuosa do que o Wuthering Heights, e assim ela teria a vida tranquila, embora ela pudesse continuar vivendo com Heathcliff, porque qual era o plano dela? Casar-se com Edgar, elevar-se socialmente, mas não se distanciar de Heathcliff. No entanto, ele se distancia, tá? Ele vai embora. Antes disso tudo acontecer, o Hindley, ele tinha saído de casa e retornado quando o pai deles morreu, tá? Essa é uma parte importante que eu acabei pulando, tá? Mas quando o pai de Cat e de Hindley morre, o Hindley começa a perseguir muito mais o Heathcliff, tá? E ele vai se tornando cada vez mais austero, ao ponto dele jurar para Nelly que um dia ele se vingaria do Hindley. E não seria uma vingança qualquer. Nessa altura da história, quando a Cat aceita o casamento, o pai dela já havia morrido, o Hindley era o dono da casa e ele havia voltado ali dos estudos, né? Ele havia voltado da sua saída com uma esposa, e essa esposa estava grávida. Tá? Então o Heathcliff some, ele fica longe ali por algum tempo. Neste tempo, a Cat casa com o Edgar de fato. O Hindley tem um filho que se chama Harrington, só que a sua esposa morre no parto e ele fica sozinho. E quando o Hindley fica sozinho, que é o único dono ali, né, de Wuthering Heights, ele começa numa degradação também. Ele começa a ruir, ele se envolve
com jogos de azar, ele começa a beber muito, vira alcoólatra, e assim a vida dele vai por água abaixo, tá? Os anos passam, os tempos passam, e um belo dia, quem que retorna? Heathcliff. Só que ele retorna rico. E aí tem algumas coisas aqui no livro, né? Algumas sugestões que ele tenha entrado para o exército, né? Tem enriquecido no exército e assim por diante. Mas o fato é que Heathcliff retorna ao Wuthering Heights e está rico, abastado. Ainda não perdeu o seu olhar bruto, ainda não perdeu a sua brutalidade, mas ele volta e a gente sabe que ele volta para consumar a sua vingança, tá? Então, o Heathcliff, ele se degradou tanto por não ter o seu amor correspondido, por ser açoitado pelo Hindley, por ser açoitado pela vida, que ele volta pronto para colocar os seus planos em ação. Embora, muito embora, inclusive, ele ainda ame Catherine. Tanto que a primeira pessoa que ele vai ver é ela, e ela fica toda feliz quando ele chega, ela fica muito emocionada, ela fica bem feliz, bem alegre, e ali ela tem a impressão de que ela vai conseguir viver com o Heathcliff, né, por perto, mesmo casada com o Edgar. E o Edgar, ele tem um temperamento que é muito calmo, muito tranquilo, muito educado, né? Então ele não se contrapõe à sua esposa. Ele até tenta que o Heathcliff viva ali, mas o Heathcliff ele é amargo, né? Ele não consegue lidar muito com o Edgar, ele tem ódio do Edgar porque para ele Heathcliff, o Edgar tirou a Cat dele. Então ele quer vingança contra o Edgar também. E a vingança dele é simples, né? Ele vai para Wuthering Heights, lá vive o Harrington, que é o filho do Hindley e o próprio Hindley, além do Joseph, né, e os criados da casa. E ele, aos poucos, ele toma o Wuthering Heights, a propriedade do Hindley. Porque o Hindley está com muitas dívidas por causa de jogo, ele hipoteca, né, ele penhora a sua casa. E como o Heathcliff volta com dinheiro, ele compra o Wuthering Heights. E a primeira parte do plano dele está feita. E aí, um pouco tempo depois, o Hindley morre, né, muito jovem, e deixa o filho Harrington. Só que o Heathcliff, como dono da casa, começa a tratar a criança, o Harrington, como um empregado, como um qualquer. Tanto que ele perde todos os seus modos, ele não tem mais higiene, ele vive como uma pessoa jogada. E a Nelly, que tinha cuidado dele logo de começo, se afasta dele, né? E eles nem se reconhecem mais, assim, a ponto do Harrington ser retratado como um selvagem, né? Ele não é alfabetizado, ele só trabalha ali na lida dura, né? E ele é um empregado do Heathcliff. Então, com o seu retorno, ele vira o senhor da casa, o Heathcliff vira o senhor da casa, tendo o Hindley e o Harrington como seus empregados. Mas o Hindley morre e ele passa a ser proprietário ali, único e exclusivamente, de Wuthering Heights. Mas o que ele quer? Ele quer Thrushcross Grange. E ele quer a Catherine. E ele começa a frequentar a casa. Ao passo que, em algum momento, ele começa a galantear a Isabela, que é a irmã do Edgar. E a Isabela se apaixona por ele. A Cat, a gente não sabe se é ali um rompante de ciúme, né? Tudo leva a crer que sim. Ou se ela, de fato, por ser uma só com o Heathcliff, conhece a personalidade do Heathcliff e quer defender a Isabela, ela se contrapõe. Só que não adianta, né? Ela consegue, de fato, ali se apaixonar pelo Heathcliff, o Heathcliff faz ali um galanteio, até que ele consegue fugir com ela. E quando ele foge com ela, o Edgar, ele deserda a sua irmã, né? Fala que não quer mais saber dela. Antes disso, eles brigam, Heathcliff e Edgar brigam, o Heathcliff se afasta, e aí ele quase que rapta a Isabela. Eles fogem por um tempo, e depois voltam para o Wuthering Heights. É nesse ponto que a Catherine morre, né? Porque ela entra ali num desgosto profundo, ela percebe que ela não vai conseguir conviver com Edgar e com Heathcliff, e se ela não tiver Heathcliff, a vida dela não faz sentido. Lembra? Eles são um só, né? Eles têm esse processo de simbiose, né? E agora o Heathcliff também era casado, então ela meio que se entrega. Ela morre às mínguas, de fato, porque ela não quer mais lutar pela vida,
ela adoece, ela começa a se entregar, porém, antes da Catherine morrer, ela tem uma filha com o Edgar. E essa filha nasce, e nesse processo, a saúde da Catherine se esvai, e ela falece, né? A gente tem ali a comoção do Heathcliff, né? A comoção de todos, mas não adianta, né? Ela morre. E assim a gente tem uma nova Cat, né? Que agora é a Catherine Linton, que é a filha da Catherine com o Edgar. E assim começa a segunda fase desse livro. O que acontece também? A Isabella e o Heathcliff, eles têm um filho, tá? Só que tentando antes de ter esse filho, a Isabela percebe que não dá para conviver com o Heathcliff, porque ele começa a tratar ela muito mal. Ele começa a prender ela dentro de casa, ele trata ela com indiferença, ele é uma pessoa amarga, muito maldosa mesmo, tá? Ele não é um herói romântico. Então ela foge e ela tem um filho no exílio dela. E quando a Catherine morre, eles ficam sabendo disso, né? Mas Heathcliff não tá nem aí. Ele conseguiu o que ele queria, ele teve um filho com a Isabela. E ele tá sofrendo muito também pela morte da Cat. Ao ponto, ele chega ao ponto, inclusive, de violar o túmulo da Catherine para vê-la uma última vez. Assim, é legal nas notas, porque isso é colocado nas notas ali como uma lenda, né? Existe um folclore em inglês que fala de um personagem que chama Ghoul. E esse Ghoul, ele é um ser ali maligno, enegrecido, amargo, que revira os túmulos. E aí, então, nessa parte é como se estivesse fazendo uma comparação entre o Heathcliff e esse personagem folclórico, né? Pois bem, o tempo passa, né? O Edgar, ele não tem a saúde muito boa. A Cat, filha da Catherine, ela começa a crescer, se torna uma pessoa, né? Uma jovem muito bonita. Só que o Edgar não deixa ela sair de Thrush Grange. Não quer que ela tenha contato com as pessoas de Wuthering Heights. E ela nem os conhece. Mas chega um momento em que o Edgar recebe a carta de que sua irmã morreu. E ela deixou um filho. E esse filho se chama Linton. E aí é engraçado porque o Heathcliff não tem nome, né? Ele só tem um nome, na verdade, não, ele não tem nome, ele não tem sobrenome. E ele tem um filho com a Isabella e esse filho também só tem um nome. Mas aí ele passa a se chamar Linton Heathcliff, tá? Ou seja, a mãe junta os dois sobrenomes, entre aspas, né? E o Edgar vai buscar esse menino, traz ele. Só que o Heathcliff vai até a propriedade e exige que ele entregue o seu filho. O filho que ele nunca tinha ido atrás, que ele nunca tinha visto. Mas ele exige a entrega do filho e o Edgar não pode fazer nada e entrega o menino para o pai. Só que a Cat já tinha se afeiçoado por ele, a Cat filha. E aí fica um vai e vem, e eles começam a se encontrar. Só que tudo isso faz parte dos planos de Heathcliff também. Por quê? O que ele quer no futuro? Ele quer casar o seu filho com a filha de Edgar Linton. Porque, de fato, o que ele queria? Ele queria a propriedade dos Lintons para ele. Ele queria Thrush Grange. E assim ele teria feito toda a sua vingança. E ele consegue isso, tá? Acontecem muitas coisas, muitos detalhes. Ele prende a Catherine na sua casa, não deixa ela sair. Ele manipula o seu filho para que ele se apaixone pela menina, pela sua prima. Ele escreve, inclusive, as cartas que o Linton manda para Catherine, né, para falar sobre ela, para falar do amor. Então ele manipula todo o cenário para que ambos casem. E para que eles casem, ele prende a Catherine em casa. E quando ele prende ela em Wuthering Heights, o pai dela, o Edgar, tá quase morrendo na cama. Então ela fica entre, ó, você assina aqui o casamento e vai, ou você não vai ter as últimas horas ali com o seu pai. Você não vai ter a chance de se despedir do seu pai. Ela fica entre a cruz e a espada. Nessa hora, inclusive, o Heathcliff bate nela. E ela aceita, né? Ela assina, ela casa com o Linton e vai poder ver o pai, e o pai morre. Assim, tá tudo consumado, né? A única coisa que falta agora é o próprio filho morrer para que Heathcliff seja o herdeiro de Thrush Grange. Uma coisa que é importante dizer também é que a ligação entre Catherine e Heathcliff era tão grande que ele pagou o coveiro para que quando ele morresse,
o seu caixão fosse aberto numa lateral e na mesma lateral fosse aberto o caixão da Catherine, para que eles fossem enterrados juntos, com as laterais abertas para que os seus corpos tivessem contatos, inclusive na morte. Olha que negócio mórbido, né? Mas retratava bem a ligação que esses dois tinham, né? Então eles não conseguiam. O cenário que eu vejo, né? Tem muita referência à literatura gótica, né? Tem muita referência ali às literaturas da época, da Emily Brontë. Mas o que eu vejo é que se eles não conseguiram ficar juntos na vida, na morte eles teriam ali a sua completude, né? Eles conseguiriam conviver, entre aspas, óbvio, após a morte. E o Heathcliff, então ele consegue tudo o que ele queria. Depois de um tempo ele deixa o filho dele. O filho dele ele tinha o Linton, né? Ele tinha ali uma saúde um pouco fragilizada. Ele era uma pessoa muito fácil de manipular. E ele adoece e morre. E o Heathcliff é muito cruel porque ele não ajuda o próprio filho na doença. A Cat, filha, né? Ela fica viúva. E em testamento o filho deixa a Thrushcross Grange para o pai. Então agora ele estava satisfeito. Ele conseguiu a sua vingança de tudo e de todos. Ele vingou Hindley, ele se vingou contra o Edgar, e agora ele poderia sair desse mundo. E assim ele começa a entrar numa degradação espiritual a partir daí. Porque ele começa a olhar para o nada, ele começa como se conviver com os espíritos, né? Apesar de não ser uma coisa muito explícita, é como se ele estivesse vendo a Catherine o chamando. E aí a gente volta no começo do livro, porque agora os tempos se igualaram, né? A história que a Nelly estava contando chegou na atualidade, na ordem cronológica do livro, na linha cronológica. E aí o Heathcliff, ele começa a olhar muito para o vazio, ele começa como se estivesse conversando com espíritos, apesar de ser algo não tão explícito. Ele começa a vagar pela noite, por Wuthering Heights, até que ele vai se afundando, se afundando, se afundando, e ao passo que ele afunda, a Catherine, que mora em Wuthering Heights, aquela moça bonita que o Sr. Lockwood viu era a Catherine, filha do Edgar, com a Catherine mãe, ela vive em Wuthering Heights. Essa moça, ela começa a se afeiçoar pelo Harrington, que era o filho do Hindley. Só que ele é um rapaz muito bruto, ele não dá muita bola para ela, e ela começa num processo de alfabetização dele, começa a ensinar ele a ler, e os dois se aproximam, né? E ao passo que eles crescem como um casal, o Heathcliff ele se afunda espiritualmente até chegar à sua morte. Então ele morre. E a cena da morte dele é interessantíssima porque ele está no quarto e aí a Nelly sobe para ver, né? E ele está com os olhos abertos, esboçando um sorriso, mas ele está morto. Então é como se ele de fato tivesse chegado ao encontro da Catherine, né? Ele é enterrado, tudo aquilo que ele imagina acontece. Ele é enterrado ao lado da Catherine, o seu caixão é aberto lateralmente. E no fim a gente vê que a esperança, né, a felicidade, ela retorna para o Wuthering Heights. Ali na relação entre a Catherine e o Harrington, é como se Wuthering Heights e Thrushcross Grange tivesse voltado para os seus donos originais. Tanto um Earnshaw na figura do Harrington, quanto uma Linton, na figura da Catherine, tinham se unidos e assim Wuthering Heights e Thrushcross Grange virariam um só novamente, né? Ou novamente não, mas em definitivo, com o casamento desses dois. Então talvez este seja o final feliz do livro. No entanto, quando a gente olha para a história de Heathcliff e de Catherine, e tudo que acontece em volta deles, é exatamente aquilo que a apresentação do livro fala, né? Todos aqueles sofrimentos da vida, todas aquelas angústias, aflições, injustiças que eram cometidas contra Heathcliff, não fizeram ele crescer, muito pelo contrário, fizeram ele se fechar, se embrutecer, tornar uma pessoa rancorosa, e nem o amor pela Catherine o salvou. Ele não conseguiu ver um escape nem por meio do amor, o que é comum, né, nas histórias de amor, né? Mas aqui a gente está falando de um romance, né? Que tem uma alusão forte ao romantismo, uma alusão forte à literatura gótica, mas lembra um pouco também a história de Werther, né? Os sofrimentos do jovem Werther de Goethe, onde
O amor não salva o nosso querido Werther, né? Se você não leu, leia, né, o que acontece. Mas é uma história romântica, propriamente dita, mas não é uma história esperançosa, né? Não é uma história de amor que traga esperanças. Muito pelo contrário. O amor acabou com a vida do Heathcliff, acabou com a vida da Cat. Mesmo ela amando ele e ele amando ela, ambos seguiram caminhos separados. E a única coisa que moveu a vida do Heathcliff foi a vingança, né, o desejo de vingança, e o sonho de se unir a Catherine não nessa vida, mas talvez numa próxima vida. Por isso que ele tramou tudo aquilo, inclusive a história dos caixões, né? Soa mórbido, mas foi o que a Emily Brontë quis nos mostrar. E é interessante dizer também que na vida da autora, a morte sempre esteve ali ao lado, né? Ela perdeu vários irmãos, perdeu a mãe, ela mesma morreu antes dos 30 anos, né? Ela tinha perdido ali após um irmão, após ela uma outra irmã morreu, ficando só a Charlotte ali e o pai dela, mas a Charlotte morreu também e o pai dela morreu por último. Então ela retrata ali toda a realidade dela, né? Dentro do seu romance, que é importante dizer, quando foi lançado, ele assustou, né, a sociedade, ele não fez sucesso logo de cara. As pessoas até gostavam, mas ele assustava demais as pessoas. E depois de um tempo é que ele foi ganhando espaço, tá? Então, no fim desse livro aqui, a gente tem um relato ali da Charlotte Brontë a respeito das suas duas irmãs, que também eram autoras, e falando bastante sobre o Morro dos Ventos Uivantes e o que ela acreditava que a Emily colocou nessa história, tá? Vale a pena ler. É um livro muito intenso, é um livro muito legal. E, de novo, eu recomendo esta versão comentada, porque os comentários e as notas de rodapé vão trazer bastante contexto para o que a Emily escreveu aqui, além dos textos de apoio que tem no início e no fim, né? E também, se você quiser, embora eu não goste de nenhum, existem vários livros, filmes sobre o Morro dos Ventos Uivantes. Acho que o que mais se assemelha assim, à história é que o Ralph Fiennes é o Heathcliff. Muito embora ele não tenha nenhuma característica do Heathcliff retratado no livro, acho que esse é aquele que demonstra um pouco mais o que acontece. Não é rico em detalhes, obviamente, a gente sabe, é um filme. Se fôssemos fazer um filme com todos os detalhes deste livro aqui, seria uma trilogia, talvez. Mas é um filme que talvez valha a pena. Mas eu só digo para você assistir esse filme depois que você ler este livro. Tá? Leia, porque é um clássico, vai te enriquecer muito. Vai enriquecer muito a sua visão a respeito dos romances e, sem dúvida nenhuma, vale a pena ser lido. Ok? Bom, se você gosta desse tipo de história, se você gosta desse tipo de vídeo, eu peço encarecidamente o seu joinha aqui no vídeo, a sua curtida. Se você não é inscrito, inscreva-se, porque sempre estamos trazendo livros clássicos para estes reviews. E se você também gostou, compartilhe com seus amigos, familiares, quem sabe eles gostam também. E assim a gente cria aqui uma grande comunidade para discutir livros, para discutir romances, para discutir histórias clássicas, que faz com que a nossa análise crítica aumente e a gente precisa muito disso. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, meu nome é Eduardo Cassago, um amante de literatura, principalmente de Emily Brontë, flutuando do nada a lugar nenhum nesse palito ponto azul. Fui.